Seja muito bem-vindo a mais um Pausa, Café e Encontro, a sua dose diária de devocional e sua pílula de proximidade com Deus. Todos os dias nós faremos um devocional para abençoar a sua vida e para que você tenha um momento de reflexão na Palavra de Deus. A nossa citação de hoje foi escrita por Jim Stanley e diz assim: o verdadeiro chamado de um cristão não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer coisas ordinárias de maneira extraordinária. É uma frase aparentemente simples, mas muito profunda, que muitas vezes a gente é levado a fazer coisas extraordinárias. O extraordinário atrai a atenção, mas o que realmente traz resultado todos os dias é a constância na simplicidade, aquilo que precisa ser feito, a vida acontecendo de forma real. Vamos para a nossa leitura de hoje? A nossa leitura de hoje é em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Como pioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O nosso tema de hoje é crescendo juntos em Cristo. Uma coisa que esse texto nos confronta é a vivermos da forma que Cristo nos chama a viver, de forma simples, fazendo de forma ordinária, no bom sentido dessa palavra, com ordem, aquilo que nós precisamos fazer. Nós vivemos dias onde a performance, a alta performance, ela é muito exigida de nós. Onde nós temos padrões que são quase que inalcançáveis de se pensar ou de se alcançar mesmo, de fato, na nossa vida cotidiana, né? E constantemente nós somos colocados socialmente num ponto onde nós estamos sempre em débito, sempre falhando ou sempre faltando com a performance que algumas pessoas têm, e aí entra a comparação. E nesse ponto existem situações muito difíceis, porque a partir do momento que a gente se compara com alguém, dificilmente a gente vai conseguir alcançar aquele nível de performance daquela pessoa, porque cada um tem o seu tempo, o seu fluxo, a sua forma de viver. Então, crescermos com Jesus é um convite maravilhoso. Jesus ele nos traz para vivermos no tempo dele, descansando nele. Mas descansar em Deus, descansar em Cristo não é ficar parado, é agir também, porém sem a pressão do mundo, sem as pressões que nos rodeiam, sem essas pressões que estão a todo momento exigindo de nós algo que talvez vai nos adoecer ou que talvez vai nos deixar numa situação de vulnerabilidade por ter comparação ou por querer alcançar aquilo que muitas vezes não é aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós reconhecemos que a vontade de Deus ela deve ser soberana, né? Nós dizemos que seja feita a sua vontade, e a partir do momento que nós dizemos isso, nós temos também que internalizar isso e pensar que a vontade de Deus ela deve se sobrepor à nossa. Então sempre que orarmos nós devemos pedir a Deus que os planos dele estejam nas nossas vidas e não que ele abençoe os nossos planos, porque muitas vezes os nossos planos podem nos enganar, podem nos deixar em situações complicadas. E aqui Paulo está nos ensinando que nós devemos ser humildes, dóceis, pacientes, e nós devemos suportar uns aos outros. Nós já falamos sobre suportar aqui essa semana, sobre suporte, aliás, na semana passada, né? Porque hoje é segunda-feira. E ser suporte não é aguentar as pessoas, mas sim ajudá-las, apoiá-las e fazer tudo o que for necessário
e possível dentro das nossas condições, para que as pessoas se sintam amparadas. Sobre a unidade do Espírito, né? Estarmos em união de forma espiritual, ou seja, num mesmo pensamento, numa mesma linha de pensamento. E isso, com certeza, vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar e edificar a sua igreja local. Então são pontos muito importantes e que muitas vezes introspectivos, né, nos fazem voltar para dentro de nós mesmos e repensar a forma que nós estamos vivendo. Será que é válido toda essa correria? Será que é válida toda essa busca incessante por alta performance? Será que essa é a vontade de Deus, que nós estejamos sempre cansados porque estamos buscando algo sempre além daquilo que o que Deus quer para que a gente quer para as nossas vidas? Então fica essa reflexão aqui, e que nós tenhamos apenas o nosso Deus, tenhamos apenas Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, que nós não coloquemos nada no lugar dele, que nós não coloquemos nada que possa roubar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar? O exercício prático de hoje é que você anote pelo menos 2 ou 3 áreas da sua vida que você precisa melhorar em questão de desacelerar, e também de áreas que talvez possam tomar esse lugar, né? Tomam muito tempo e te cansam demais, e que você precisa mudar para que Deus possa te abençoar e te ajudar nessas mudanças. Esse crescimento que a gente está falando no tema de hoje, ele não é financeiro, ele não é um crescimento físico, ele é um crescimento espiritual, um aprofundamento da sua vida em Deus e daquelas pessoas que te cercam, você sendo bênção na vida das pessoas. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos mostra, Deus, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Muitas vezes nós nos perdemos, ó Deus, em querermos fazer aquilo que o mundo faz, ou aquilo que pessoas que nós admiramos fazem, mas essas questões e essas coisas não necessariamente são a tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos colocar a tua vontade sobre as nossas vidas e sobre todos os nossos desejos, Pai. Que a tua vontade se sobreponha à nossa, que o Senhor possa, meu Deus, nos mostrar e nos orientar para que a nossa performance, ó Deus, não seja algo cansativo, não seja algo exaustivo, Senhor. Que nós não venhamos nos espelhar sendo pais como alguém que nós vemos sendo pai e querermos fazer igual. Que nós não venhamos nos espelhar profissionalmente em pessoas que não entendem ou não têm a mesma visão, a cosmovisão que nós temos e a visão de reino que nós temos, ó Deus. Que nós não venhamos nos espelhar nos exemplos errados, mas que nós olhemos para Cristo, que nós olhemos para o Senhor, que é o nosso exemplo fiel, que é o nosso maior exemplo de como devemos seguir e viver, ó Pai. Que a performance do Senhor nas nossas vidas seja extraordinária, que aquilo que nós devemos viver de forma cotidiana seja para honrar e para glorificar o Teu nome. Que haja glória ao Teu nome, Senhor, em tudo que fizermos, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa a Tua igreja, abençoa essa pessoa que recebe agora esse devocional e ora junto comigo. Abençoa, Senhor, aonde esse vídeo chegar, Senhor, aonde esse áudio chegar, que as pessoas possam ouvir do Senhor e receber, Senhor, esse momento com o Senhor, esse momento de aproximação com o Senhor e serem abençoadas, que elas tenham uma semana abençoada. Que a família seja abençoada, que as igrejas sejam edificadas para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Parabéns! Você chegou ao final de mais esse dia de devocional. Que você possa ter uma semana abençoada. A semana só está começando. Que o Senhor possa abençoar a você e a sua família. Você tenha um excelente dia e a gente se vê amanhã com mais um momento de encontro, de devocional, e a sua vida sendo edificada pelo Senhor.